Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um retiro de jovens que realmente transformou minha vida e eu fiz uma experiência com Jesus. Foi a partir dali que tudo começou mesmo, né? Eu era aquele católico de IBGE, né? Até fiz a primeira comunhão, não fiz o crisma depois, né? Não até ia nas missas de domingo, mas aquela coisa, né? Vai, sempre que não que tem a possibilidade de não ir, não vai, porque minha avó ficava lá, vai na missa, tem que ir na missa, né? Então a gente até ia. Mas nós precisamos fazer essa experiência pessoal com Jesus, né? Quando a gente encontra este homem de Nazaré, realmente as coisas mudam, né? E aí eu comecei realmente a entender o que significa estar na igreja, o que significa ser católico, ser cristão, etc. E aí eu senti um chamado para ser missionário numa nova comunidade. E aí dos 16 anos até os 18, 19, quase 19, eu fiz um discernimento vocacional e decidi mesmo me tornar missionário. E fui para São Paulo, uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia. Não sei se vocês... Sim. Eu tenho o Talitha Cum, inclusive foi o Talitha Cum o retiro que eu fiz. E aí fui morar em São Paulo, fiz a formação lá. Senti esse chamado, aquele desejo de ser todo de Deus, né? Aquele desejo de anunciar, de falar para todo mundo do amor de Deus. Aquela experiência nossa do começo da nossa caminhada. Fiz a formação, depois de que eu morei em São Paulo 3 anos, mais ou menos, como missionário. Fui enviado em missão para o Rio de Janeiro. Lá eu morei também numa comunidade. Interessante também foi essa experiência, porque foi uma comunidade que não é pacificada, né? Não sei se vocês conhecem. Quando a favela, né, a comunidade é pacificada ou não pacificada. Sim. Quando ela não é, simplesmente é um pedaço ali que a polícia não pode entrar, né? Então, É o ali, pedaço mais tenso ali, né? é complicado. Aí eu confesso que quando eu cheguei lá, eu não parecia que eu tava no Brasil, né? Parecia que eu tava, sei lá, no Iraque, né? Porque assim, realmente é uma situação complicada, onde realmente ali os traficantes andam armados, né? Tipo, de repente. Não é escondido, né? Não é escondido. Então, assim, você vai na padaria e tem alguém com uma metralhadora lá na porta da padaria, né? Oxe, Jesus. Então, foi uma experiência também bem interessante, de missão. E aí, depois que eu morei alguns meses ali, aí a comunidade me enviou em missão pra Polônia. Não sei se vocês sabiam, né, que eu morei na Polônia. Não, essa é a verdade. Eu morei lá, aí eu fui enviado em 2013 em missão pra Polônia. E eu morei 8 anos na Polônia. O Heitor já fez a jornada lá também. Foi, pior que foi mesmo. Inclusive... A jornada foi em 14, não foi? Ou não, foi em 13? Não, foi em 16. 16. Na Polônia. No Rio de Janeiro foi em 13. E aí foi até interessante, porque eu tava no Rio de Janeiro na jornada. Ai, que legal. E aí eu participei da jornada, porque eu tava lá morando lá. E aí eu lembro que no último dia da jornada, o Papa Francisco anunciou onde seria a próxima, que é o último momento lá. Eu lembro que tava eu e outro amigo, e o Papa disse, né, Polska. Aí tinha um grupo de poloneses que começou a pular lá. Aí eu olhei pra aquele grupo de poloneses, olhei pra esse meu amigo e falei assim, acabou a jornada pra nós, né? Nunca que eu vou estar na Polônia. Eu falei pra ele. Nunca que a gente vai estar lá na Polônia na jornada. Um mês depois, um superior me chamou e me disse que precisava de um missionário. A comunidade tinha uma missão lá. Na Polônia, se eu poderia ir, que eles queriam me enviar. Um mês depois. O senhor tinha acabado de falar, nunca. E aí o pior... Deus lá de baixo, ó. Quer ver? Quer ver? Ó, se eu quiser, ó. Ó, se eu quiser, ó. Ó, se eu quiser. E aí, um mês depois, eu recebi essa notícia. E aí, eu saí lá do Rio de Janeiro e fui enviado em missão pra Polônia. Inclusive, o Santo Encontro começou meio que lá, assim, né? Porque, enfim, eu vou chegar lá. Nessa época, o senhor já era padre? Ou ainda Não, tava... porque aí eu não fiz... tinha nem entrado no Não, seminário nem tinha ainda. começado a estudar. Eu tinha terminado a formação inicial, que é um pouco parecida com a vida religiosa. Mas nada voltado à vida religiosa ainda. Não sentia o chamado. Não, já tinha sentido. É porque na vida religiosa, em geral, maioria, né? Você tem 3 anos, ali depende da congregação, da comunidade, de formação inicial. Depois dessa formação inicial, que aqui os vocacionados ao sacerdócio vão iniciar os estudos. Então eu fiz a formação inicial, já tinha decidido ser padre, mas eu precisava terminar a formação inicial, que normalmente se chama de noviciado, apostolado, essas coisas, né? Aí, quando eu terminei a formação inicial, no finalzinho me enviaram para Polônia com a proposta de fazer meus estudos lá. E esse foi um dos motivos que me enviaram, porque eu ainda não, como eu queria ser padre, não tinha começado ainda a faculdade, era mais fácil fazer a transferência de missão. Então, um superior me chamou, explicou que precisava de ajuda lá e tal, e que a proposta que eles tinham para mim é que eu fosse em missão e se eu abraçasse fazer meus estudos lá.
Eu não sabia o que eu tava aceitando, simplesmente, né? Eu aceitei, Fiz as contas, uns 10 anos morando fora, acho que dá pra ficar, né? entendeu? Eu simplesmente aceitei, mas assim, não tinha noção de como, por exemplo, a língua polonesa era difícil, né? Nossa. E aí eu fui em outubro de 2013. E aí, tipo, foi logo depois da jornada, né? É. Uhum. E aí, voltando à história lá da jornada. Aí quando chegou 2016, já fazia quase 3 anos que eu morava na Polônia. Eu já tava falando polonês. Então, assim, aquele, tipo, nunca vou estar lá, eu Eu já tô aqui. Eu já morava. cheguei antes e já tô falando com ele. já. Exatamente. Então, isso realmente foi uma das surpresas de Deus, assim, no meu caminho vocacional, né?